Nós estamos aqui, eu e o irmão Márcio. Feliz sábado, irmão Márcio. Nós estamos aqui, nós vamos falar da lição. Para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, nós queremos desejar também para você um feliz sábado. E que a recapitulação dessa lição possa ser uma bênção no teu coração. Amém? Amém. Feliz sábado, queridos irmãos. E hoje nós vamos começar uma nova lição, né? Novinha em folha. Novinha. Provados pelo fogo, né? Nós vamos aprender muita coisa, né? Com certeza. Essa lição são por o mês de julho, agosto e setembro. A gente já está no terceiro trimestre. Nossa, está passando rápido, né? Está muito rápido. Está passando Demais. muito rápido o ano. Não sei se aqueles que estão nos ouvindo também acham que esteja passando rápido. Nossa, a gente já está em julho, olha que legal. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Vamos. Você pode orar para a gente? Vamos orar. Orar também. Vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, onde você estiver, pare um pouquinho, feche os olhos, vamos conectar com Deus? Vamos orar. Querido Deus e Pai, que está nos altos céus, louvamos e exaltamos o Teu santo nome agora, neste momento, Pai. Estamos aqui, Pai, para recapitular a lição e que o Senhor possa nos ajudar agora, tocando o nosso coração, para que a gente possa falar da Tua palavra e envia o Santo Espírito, Pai. Esteja com todos que estão assistindo agora através do YouTube, para que a gente possa entender essas lições preciosas do nosso pastor. Que a gente possa entender que o nosso pastor está para nos ajudar e nos levar para os melhores caminhos, no caminho reto, que nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Nós vamos aprender durante esse trimestre o título da lição do trimestre, né? Que é Provados pelo Fogo. Acho que a gente entender, a gente não vai completamente, mas pelo menos aceitar certas coisas que a gente passa na nossa vida, né? Saber Exatamente. que Jesus, que é o nosso exemplo maior, que é o nosso Salvador, ele também passou, né? Por todas as coisas. E hoje na lição 1, a gente vai começar, né, o trimestre, e ela tem como título o crisol do pastor. Essa palavra crisol, você sabe explicar? Esse crisol, né, é um recipiente, né, que a gente coloca um metal, geralmente coloca o ouro, para a gente refinar, ou seja, purificar. Né? Então, olha, a capa né, fala direitinho o que é, né? Mostra exatamente a figura, né? E a metáfora que explica aí é que é um processo de transformação, né, de treinamento que Deus deseja que nós trilhemos, né? Então as dificuldades, os sofrimentos que a gente sofre na vida seriam para a gente aprender, para a gente moldar o nosso caráter, né? E que fique também para a gente que em que momentos a gente mais cresce espiritualmente, nos fáceis ou nos difíceis, né? É verdade, é verdade. O texto nós vamos estudar durante essa semana todo o Salmo 23. Exatamente. Todo o Salmo 23. Mas o verso para memorizar está lá no Salmo 23, no verso 3, que diz: refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o verso áureo da semana, sabe? Você quer falar sobre esse verso? Essa semana eu estudei, assim, e fui assim para saber como que era os pastores na época de Jesus e também como é hoje ainda. E eu vi que assim, não mudou muito. Aí eu trouxe algumas imagens. Olha que interessante. Eu não sei se vai captar aqui na tela. Né? Esse aqui, por exemplo, é uma imagem do aprisco, onde as ovelhas ficavam. Põe mais para cá. Assim. Ah, tá. Ah, não. Você vai ter que segurar assim, porque está focado em você, ó. Onde as ovelhas ficavam. Né? Então aqui também, uma região de deserto, aqui a gente percebe que as águas elas mudavam de lugar, elas não ficavam num só lugar, né? Elas se deslocavam, e é por isso que Abraão era nômade e o povo de Israel também vivia em tendas. Isso porque eles tinham que se deslocar, e às vezes 3, 4 quilômetros de distância para encontrar água. E aqui a gente vê que... Segura para mim. A gente vê que, por exemplo, o povo
o pastor ele tinha que se deslocar uma distância muito grande para chegar nesse aqui ficavam as ovelhas no aprisco, né? E ele tinha que acordar muito cedo. Aí ele tinha que contar as ovelhas, andar 3 a 4 quilômetros, depois aonde tinha água, aí elas comiam, bebiam ali. Depois ele tinha que voltar mais 3, 4 quilômetros e deixá-las no aprisco novamente. Então você vê que a vida de pastor não era fácil, e é assim até hoje ainda lá no Oriente Médio. Muito interessante isso. Vamos para domingo? Sim. Que fala sobre um guia para a jornada, o pastor. É igual você está falando, né? Olha o trabalho do pastor, né? Tem que andar para buscar água para as ovelhas, depois trazê-la de novo para o aprisco. É um trabalho muito, muito intenso, né? Com certeza. Muito e outro castigante. detalhe, Luciana, que aqui o aprisco, ó, ele note que só tinha uma porta apenas, e o pastor ele ficava nessa porta, protegendo as ovelhas. É por isso que Jesus disse em João 10, 7, né? Eu sou a porta das ovelhas. Porque ele tinha que ficar protegendo, né? E era costume dos pastores ficar na porta do aprisco. E Jesus também disse, quem entra por mim, tudo bem, né? Mas quem não passa por mim é bandido, é o bandido que quer fazer mal ao rebanho, né? Então, Jesus usou uma comparação de algo conhecido para uma lição espiritual, né? A questão da ovelha, do pastor, exatamente, era bem conhecido, né? Você vê que Exatamente. quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele era pastor de ovelhas, né? Ele era pastor. Você vê que quando Samuel foi lá procurar quem seria o ungido de Deus, Davi, ele estava cuidando do seu rebanho lá, entendeu? E ele foi o último a aparecer, né? E Deus... Era ele que Deus queria. Às vezes a gente acha que o pastor é uma pessoa frágil e tal, mas não é não. É uma pessoa forte, né? Que fica cuidando. Os irmãos estavam todos ali na casa, né? E ele estava a uma distância de 3, 4 quilômetros, justamente o que eu tinha explicado. Ele estava longe, né? Ele estava muito longe. Exatamente. Muito, muito interessante isso. E outra imagem, ó, esse aqui é o verdadeiro pastor do Oriente Médio, que note que são crianças. Porque as ovelhas, elas não se acostumam com qualquer pessoa, com qualquer outro. Por isso que eles já vão acostumando as crianças desde cedo, porque aí o adulto, o dono do rebanho, ele já se ele tiver que se ausentar, as crianças tomam conta. Nossa, porque muito interessante. Ela não vai com outra pessoa. Ela só ouve a voz do pastor, ela já se acostuma, né? Se acostuma muito com eles. E o pastor tem uma vida assim muito rústica também no deserto. A gente vê isso, né? É muito rústica e o deserto humilha qualquer um. Né? É no deserto que você vê quem você é verdadeiramente e como você é necessitado também, né? E tem a explicação também. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico ele, assim, ela tem uma outra conotação um pouco diferente. Porque quando assim a gente fala, nada me faltará, a gente sempre falta alguma coisa na nossa vida. Falta ou dinheiro, ou emprego. Isso é verdade. Ou se a pessoa tem uma deficiência, às vezes falta uma perna, falta um olho, né? Mas o sentido no hebraico assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que é completamente diferente de nada me faltará. É como se o Senhor suprisse, né? Ter o pastor já é ter tudo, né? Exatamente. Se você tiver uma meia furada, já é tudo. Já é o que você tiver. Sabe, né? dar graças em tudo, entendeu? O pouco que você tiver com Deus, já é muito. Isso mesmo. E a outra imagem, essa imagem mostra o pastor das ovelhas, a rudeza deles com a delicadeza. Porque ao mesmo tempo que tem uma imagem aqui de uma pastorazinha, de uma criança batendo com um pau na cabeça de uma ovelha, tem também um pastor dando de beber a água numa garrafa PET. Porque quando elas... Alimentando na boquinha. Como se fosse uma mamadeira. Uhum.
Porque quando eles chegam aqui nessa região que tem água, as ovelhas são animais extremamente que têm muito medo. Eles são muito medrosos. Até parece que nós seres humanos também, né? Que somos bem medrosos. É mesmo. E o que acontece aqui, que às vezes se a corrente da água estiver fazendo muito barulho, elas ficam com tanto medo que elas não bebem a água. Elas estão do lado da água, mas como elas sentem medo, às vezes, de um barulho, alguma coisa, elas não bebem. Aí o pastor, com a delicadeza dele, ele vai dar de beber na boca da ovelha. Ou seja, o cuidado, né? Um carinho assim, muito grande. Ao mesmo tempo que eles batem também, às vezes, para que ela volte, para que ela não saia do caminho. Né? É uma correção com amor, né? É com um amor, cuidado, cuidado. É muito lindo. Nossa, estou aprendendo muitas coisas aqui. Aqui nessa outra imagem, aqui é o seguinte. Aqui, quando a gente lê o Salmo 23, a gente lê que é o pasto verdejante, né? Quando fala, e me faz repousar em pastos verdejantes. Aí aqui a gente vê, o pasto verdejante que todo mundo imagina é esse verdinho aqui bonitinho. É. Mas esse aqui é o pasto verdejante do Photoshop. Uhum. O verdadeiro pasto verdejante lá do Oriente Médio é esse aqui, ó. Ou seja, totalmente. é um deserto. Só tem essas moitinhas verdes aqui. Uhum. Né? E aí a gente entende esse negócio de nada terei falta. Né? Você vê que se as ovelhas estão com o pastor, nada falta. Elas estão ali no deserto, mas estão com o pastor, estão protegidas com o pastor. Olha, essa é mais uma lição que a gente aprende também no Salmo 23. Quando você pensa em pasto verdejante, é isso aí. A pessoa já vai para esse verdinho aqui. Mas esse é o verdadeiro, né? Porque é a região de deserto, né? É verdade. Nunca me atinei para isso, mas é verdade. Aí agora aqui a gente vai para a parte que fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse aqui é o verdadeiro vale da morte que tem lá em Israel. Note aqui que existem pequenas estradinhas, não sei se é difícil pegar a imagem ali, mas são estradinhas que qualquer deslize, mínimo deslize, você cai nesse despenhadeiro. E aqui você vê a sombra, né? É a sombra da morte, porque caiu aqui, era a morte certa, não tinha outra escapatória. A gente tem que lembrar que a topografia de lá, né? Ela é muito... É cheio de muito vales. íngreme, tinha vales, montes. E às vezes o pastor tinha que conduzir a ovelha por entre esses vales, né? Por entre esses montes também. Exatamente. E às vezes poderia de acontecer, né? De sofrer um acidente, né? E aí o que acontece? Que as ovelhas tinham que andar em fila indiana, atrás do pastor. Né? E é por isso que tem a... irmão, vocês deviam estar vendo essas fotos, estão muito bonitas. Exatamente. Por isso que Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas literalmente seguiam o pastor aqui, né? Em fila indiana. Né? E essa outra imagem aqui aqui são os instrumentos, né? Que mostra aqui o cajado e a vara, né? Que fala no Salmo também. Porque quando a gente fala assim, e não temerás mal nenhum, porque tu estás comigo, e fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente não, mas por que a tua vara e o teu cajado me consolam? Porque eram instrumentos assim, para bater nas ovelhas, né? E nesse sarcófago aqui do faraó, do Egito, né? Embora no Egito a profissão de pastor de ovelhas era ralé da ralé, mas paradoxalmente o faraó era tido como pastor do Egito. E por isso que nesse esquife dele, a gente vê esses dois instrumentos, a vara e o cajado. Tá aqui, né? Exatamente, fica cruzado assim. Verdade. E a vara é esse que parece um tchaco, esse aqui, ó, que parece um tchaco, e ele era um instrumento para bater nas ovelhas. Quando a ovelha saía do caminho, ele batia na ovelha para ela voltar para o caminho, para ela não se perder, né? E o cajado, esse cajado aí com formato de guarda-chuva, né? Ele era feito para salvar. Às vezes a ovelha caía num buraco, ele ia com esse cajado e puxava e tirava ela do buraco. Então,
quando fala, tua vara e teu cajado me consolam, mas como consolar com algo que se bate, né? E aí hoje a gente vê que hoje em dia Aqui tem até um texto que está lá em Apocalipse 3,19, isso, né? exatamente, quer dizer, Que Deus ele castiga e ele repreende quem ele ama, né? Então, isso. às vezes a gente acha que está passando por alguma repreensão de Deus, né? É porque ele nos ama. Ele quer nos ensinar, nos voltar para o caminho. Exatamente. Né? Nos tirar do buraco. Às vezes dói, né? Uma repreensão dói. E hoje a gente vive num mundo que diz que é proibido proibir, né? Então, às vezes, deixa a criança, não chama a atenção dela, não coloca ela de castigo, e quando vê, a criança está mandando nos pais. Hoje em dia a gente vê isso. Temos visto isso bastante, né? Muito. As pessoas não podem mais se frustrar, né? Exato. Não pode haver frustração nem correção. Mas não é isso que está na Bíblia, entendeu? Não é bíblico, né? Porque não hoje é isso que Deus faz conosco também. Muitos falam, Deus não castiga, Deus não pune, mas na verdade... Agora está mostrando bem de pertinho. Agora está de pertinho. Obrigado, pessoal aí. Então é o que fala em Apocalipse 3,19, né? Eu castigo e repreendo a quem eu amo. Né? Agora, nessa imagem nova, é uma imagem que até que choca um pouco. Porque lá em Israel tem muitos turistas que vão lá, né, a Israel, e eles tiram muitas fotos. E aí tem um determinado momento que eles pegam uma ovelhinha e quebram a perna dela. Aí as pessoas ficam chocadas. Mas por que o pastor foi e quebrou a perna da ovelha, né? É porque, assim, a explicação é que a ovelha, essa ovelha sempre fugia. Sempre fugia. Aí ela passava por vários, às vezes uma cobra que ia picar ela, às vezes ela ia cair num buraco. Passava por várias situações extremamente difíceis que poderia morrer. Mas aí o pastor quebra a perna dela e ao mesmo tempo ele já começa a consertar. Já põe lá a tala direitinho. Mas assim, parece uma coisa bem cruel, né? Você quebrar um animal indefeso, né? Mas era justamente para que ela não se desgarrasse, para que ela não fugisse mais. Né? É uma coisa assim que às vezes Deus tem que fazer na gente. Né? Ele tem que às vezes quebrar alguma coisa nossa para a gente não se desgarrar dele. A gente não vai, a ovelha não vai entender, né, por que o meu pastor está fazendo isso comigo. Não entende, às vezes a gente mesmo não entende. Mas ele faz isso justamente para que a gente continue no caminho. E aqui mostra Jesus carregando nos ombros, né? É porque ela não ia conseguir andar sozinha, porque ela estava com a perna quebrada, e Jesus tinha que carregar ela. Os pastores carregavam ela. Olha que lindo, gente. Lindo demais. E a nossa última imagem... e antes, deixa eu citar Romanos 18, 20, que fala que se o teu... Não, aí a parte de... Que a gente ainda tem a parte aqui que fala: prepara-me uma mesa na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Né, que essa parte eu não coloquei nenhuma imagem. Mas aqui a gente vê que Deus nos mostra aqui um momento de lidar com os nossos, um jeito de lidar com os nossos inimigos, né? Que a justiça será feita por Deus. E essa citação que eu dei aqui em Romanos 18, 20, em outras palavras, ele está dizendo que é para a gente, que o inimigo sente até vergonha do que fez, né? Isso constrange o nosso inimigo quando a gente faz alguma coisa de bom para ele. Quando a gente não paga o mal com o mal, né? Exato. Às vezes a gente sofre alguma injustiça, né? E Deus às vezes nos dá oportunidade de revidar. Ou você revida ou você perdoa, né? Coloca o inimigo na nossa mão. Ele fez isso com Davi, né? Porque Davi encontrou Saul ali, poderia ter matado Saul. Mas ele mesmo falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E isso é interessante, porque aqui fala que na cultura de Davi,
quando um convidado de honra a ele aparecia, era oferecido para ele um banquete. Eu estava vendo uma recapitulação de um pastor nosso, né, no YouTube, e ele estava falando que lá em Israel ainda existe essa cultura. Ele passou um tempo lá em Israel e chegou lá, ele foi comer e ele viu que mesmo nos restaurantes ou então nos hotéis, no qual ele ficou, ele ficou hospedado, aí ele está falando que lá, menina, a mesa do café da manhã, do almoço, um banquete é muita coisa que coloca. Aí eles entendem de que, apesar deles ter passado muita escassez, Deus os abençoou e eles têm a abundância. E aqui fala que esse anfitrião era preparado ali um banquete para ele e ele era ungido com óleo, mas não era um óleo misturado com perfume, na lição fala, sabe? E na frente de todos, né? Uhum. Eu acho que isso encerra assim quando Jesus voltar. Porque quando Jesus ele estava ali para poder fazer a ceia com os discípulos, ele disse que a gente ia ceiar com ele, né? Isso mesmo. Não é que a gente ia ceiar com ele? Deus está preparando uma mesa para nós no céu. E apesar da gente ter, aqui está falando dos inimigos, muitas vezes o próprio Satanás, né, e os seus anjos, eles usam pessoas, né? Porque da mesma forma que o Espírito Santo nos usa para abençoarmos outras pessoas, o Satanás ele usa pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pega pessoas para ser nossos inimigos, né? Não sei se já passou isso com você. Ah, com certeza, já passei. De pessoas usadas por Satanás para prejudicar a gente. Claro. Tem tantas coisas, né? Mas fica assim, que o nosso testemunho, né, a gente agindo bem, pagando o bem, né, e não o mal, acaba que isso pode até comover aquela pessoa e ela pode até ir para os caminhos de Deus, né? Isso acontece. A gente tem que pedir muito a Deus para a gente ter um coração igual ao de Jesus, para nós aprendermos a perdoar com sinceridade, sabe? Porque muitas vezes a gente faz o bem pensando assim, vou fazer o bem para ele ver que eu sou melhor do que ele, que eu sou não pode ser assim, né? mais boa do que ele, melhor do que ele, né? A gente tem que tomar muito ser Jesus para as pessoas, né? Oferecer Jesus, mostrar, não, o que você fez. Não, Deus usou isso para mim. Assim como José, né? Da lição anterior, né? Exatamente. Nos lembra José, não é mesmo? Que passou por todos aquele período ali no Egito e ele soube retribuir o mal com o bem para os irmãos, né? Uhum. É lindo demais. Ele também diz que... O som vazou, mas... que ele coloca para a gente 3 itens. A mesa, o óleo e o cálice. Que está lá no Salmos 23, no verso 5. E ajuda como ele nos provê. Deus provê, mesmo quando a gente está no vale. Uhum. Que às vezes a gente está passando pela aprovação ali, né? Não é fácil. Mas ele vem, ele nos sustenta ali, põe uma mesa. Ele nos dá o alimento material. Ele nos dá também o alimento espiritual. A gente não sabe, a gente não conhece quem está nos ouvindo, né? Sim, Às vezes a pessoa que está nos vendo agora está passando pelo vale, por provações que está difícil de suportar. O mundo está muito difícil de viver. É verdade. Está muito difícil. Mas a gente tem que crer e confiar no pastor. Sabe por quê? Jesus, ele não é, ele mesmo se denomina, eu sou pastor, eu sou bom pastor, mas ele também foi ovelha, sabe? Ele veio aqui, ele calçou os nossos sapatos, ele viveu aqui. Ele sabe o que é passar pelo vale. Ele passou pelo Gólgota, ele passou pela morte de cruz. Então ele sabe o que a gente está passando aqui. Então ele tem poder para nos sustentar.
É isso mesmo. E a última imagem, aqui mostra, né, nessa última passagem, a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Então aqui Jesus, ele quer nos carregar, mas para que nós possamos ser carregados nos seus braços, notem que a mão dele, né, está marcada por prego da crucifixão. E do outro lado ali tem uma imagem de um pastor do Oriente Médio. Esse homem, ele deve ser mais novo do que eu, né? Então o deserto, ele envelhece muito. Ele acaba com a pessoa. E quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, é assim que ele fica. Porque na cruz ele deu a vida por mim e por você, né? Então o pastor, ele cuida de nós e está nos guiando para morar para sempre na sua casa. Nós e o bom pastor. Exatamente. Aqui, olha, na lição de quinta-feira, a gente tem uma pergunta aqui, ó, a pergunta número 8, que diz assim, ó, apesar das provações, de quais duas coisas Davi tinha certeza? Foi exatamente o que você falou ali, da bondade e da misericórdia. A gente, igual eu acabei de dizer, a gente não sabe, né, o que os nossos irmãos, os que estão aqui, que estão nos vendo, estão passando, mas nós temos que confiar na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Porque Ele também nos prometeu que nós vamos habitar na casa dEle para todo sempre. Uhum. Entendeu? Então há uma promessa aí. Aqui fala que algumas traduções diz que a bondade e o amor infalível me seguirão todos os dias da nossa vida. E aqui está dizendo que, no entanto, o verbo original é muito mais forte do que isso. O verbo quer dizer que a bondade e o amor infalível de Deus nos perseguirão. Uhum. Entendeu? Perseguir, bondade. Gente, é só esse nosso Deus maravilhoso, né? Com certeza, né? Que pode fazer isso por nós, né? Ele sabe que a gente é ovelha, né? Que a ovelha é teimosa, não enxerga direito, tem muito é medrosa. Medo, Deus sabe. Isso é muito lindo. Aqui também no 9 fala, o que lhe vem à mente ao imaginar a bondade e o amor infalível, perseguindo você? O que Davi quis dizer sobre Deus ao descrever o seu cuidado por nós dessa maneira? O que você pensa desse amor te perseguindo? Porque a gente às vezes quer ir para um outro caminho. A sua história de conversão. Uhum. Não é Deus? É Deus, porque você por você mesmo, você vai para outros caminhos. E aí vem essa bondade te persegue, né? É fantástico isso, realmente. É algo que é um amor que a gente não consegue entender. De estar perseguindo a gente, essa bondade, esse amor, né? É algo realmente que nos toca muito. Às vezes a gente acha que o nosso pecado, ele nos faz Deus se entristecer com a gente, se afastar. Mas não é assim, né? Não é assim. No verso 4, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com a gente. Por mais que às vezes nós escolhemos caminhos que não é o caminho seguro. Ainda que eu ande, o que o salmista quis dizer? Ainda que eu tenha escolhas, ainda que eu passe, Deus está com a gente. Por mais que às vezes nós escolhemos, ou às vezes porque nós vivemos num mundo de pecado. Às vezes uma escolha da sua esposa influencia na sua vida, dos seus filhos, né? Ou então eu vou atravessar a rua ali e vem uma pessoa embriagada, ou então escolheu mal e tira a minha vida. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco. Está comigo e está com o outro também. Eu acho isso conforta. Isso conforta. Essa lição, ela veio certa. O Brasil, ele é o 4º país que mais usa antidepressivo, sabia? Olha só. A gente usa muito antidepressivo, porque nós somos um país tão lindo, né?
mas as pessoas, elas estão cansadas, elas estão sofrendo, estão passando pelo vale da sombra da morte, por questões econômicas. A gente não tem segurança. Né? O nosso governo, o nosso tipo de governo, os governos anteriores também, minaram a nossa riqueza. Entendeu? Então a gente não tem segurança, não tem confiança. Mas a gente pode contar com um pastor. Porque o nosso pastor, que é Jesus Cristo, ele também foi ovelha e ele sabe o que é viver aqui. E ele também viveu numa época também em que o governo do mundo também subjugava o povo ali. Então ele sabe o que a gente tem passado. Ele sabe qual é a nossa necessidade. O maior ensino que fica, né, que Deus está conosco, né? Acho que é o ponto central do Salmo 23. Saber que Ele sempre está conosco, em qualquer situação, em qualquer momento difícil, né? Então, se Ele está conosco, é igual as ovelhas, elas se sentem em paz, tranquilas, sabem que está sendo cuidado. E é assim com a gente também, a gente pode estar passando por esse vale, por várias situações extremamente difíceis, mas Ele está ali, o tempo todo, cuidando de nós, né? É verdade. A gente tem algumas citações aqui no estudo de sexta-feira, que fala exatamente disso. Uma citação aqui de Ellen White, Desejar de Todas as Nações, que fala: os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. Não devem, porém, rejeitar sua confiança. Por isso, é parte de sua disciplina na escola de Cristo. É essencial a fim de ser eliminada toda escória. O servo de Deus deve suportar com ânimo os ataques do inimigo, suas ofensivas provocações e vencer os obstáculos que Satanás colocará em seu caminho. Nós vamos ser perseguidos, nós já sabemos disso. A Bíblia já nos revela. Mas nós sabemos quem está do nosso lado. É Jesus, é o nosso Deus, é o bom pastor. E Ele nos preparar um banquete para nós, nos fará habitar na sua casa para sempre, vai refrigerar a nossa alma. Nós vamos passar isso feliz, não é mesmo? Atenção, amém. Senhores professores. 5 minutos para o término da lição. Nós estamos agora para encerrar, né? Isso. Uhum. Acabou, né? Que pena, né? Que pena. Eu queria fazer uma oração para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, dizer também para eles que eles podem confiar nesse pastor, pode confiar nesse Deus maravilhoso. E nós vamos continuar estudando, né? Porque o crisol do pastor, nós vamos ser provados pelo fogo, mas nós vamos ser aprovados pelo nosso Deus. Amém, amém. Né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta lição maravilhosa que o Senhor nos proporcionou nesta semana, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades que nós temos. E o Senhor as supre. Mesmo no mundo de pecado, mundo de muito sofrimento, o Senhor está conosco, Senhor. Nós sentimos a Tua presença. Assim como o próprio Davi, Senhor, o salmista, pôde escrever que o Senhor é o pastor dele e ele não teria falta de nada. Nós também confirmamos essa palavra, Senhor. Nós não temos falta, Senhor, porque o Senhor é o que supre as nossas necessidades. Nós pedimos nesse momento que o Senhor visite o coração dos nossos irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo. Que o Espírito Santo visita o coração deles, Senhor, e que eles sejam visitados e tenha paz, tenha alegria, tenha esperança nesta palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe e nos dê um bom sábado, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Obrigada, tá, irmão Márcio?